Olá, bom dia a todos. Dou-vos as boas-vindas a este webinar sobre Top Solid Wood com a vertente de Planner, que é um software em que o objetivo principal do software é um montador, ou seja, nós podemos usar componentes já pré-criados e colocá-los de acordo com as especificações do cliente e logo nos locais. É um software que permite, por exemplo, fazer uma instalação em loja, onde, na presença do cliente, nós podemos construir uma cozinha, um roupeiro ou uma sala em frente ao cliente e depois podemos aproveitar todo o desenho que foi feito para gerar informação 2D, informação 3D, informação para as máquinas, informação para a orçamentação. Portanto, todas essas vertentes podem ser feitas diretamente do Planner. O que nós vamos ver hoje vamos mostrar primeiro um pouco de como é que funciona o Top Solid Wood em termos de funcionalidades e depois vamos ver também, por exemplo, na vertente de roupeiros, como é que funciona o Top Solid Wood Planner. Em termos de Top Solid, na parte do Wood, nós temos sempre a possibilidade de... Só um momentinho. Um pequeno problema técnico aqui. Ok. Muito bem. Pronto, em termos de Top Solid Wood, isto não há nada mais simples. O Top Solid, dos vários softwares de madeira que existem no mercado, distingue-se em vários aspectos. Um dos primeiros aspectos é que nós podemos logo construir algo dentro de um bloco. Um bloco esse que é depois adaptável a qualquer bloco futuro ou espaço futuro que nós queiramos usar. Nesse sentido, nós usando os menus da madeira, e estes são todas as funcionalidades de madeira que temos, nós podemos criar blocos com já dimensões pré-definidas, mas estas dimensões não são rígidas. Quero com isto dizer que, depois de eu ter criado com estas dimensões, eu posso adaptá-lo a outros espaços. Eu aqui vou fazer um bloco com 700 por 500 e 900 em Z e vou só colocá-lo neste sistema de coordenadas. Pronto, este é o bloco, este é o meu bloco base e este bloco para mim vai representar as medidas máximas do móvel que eu quero fazer. Neste caso, eu agora posso criar as minhas placas ou manualmente ou de uma forma automática. Nós vamos mostrar as duas, vamos ver como é que é. Podemos criar diretamente parâmetros enquanto estamos a fazer a nossa placa. Se eu criar automaticamente, ele aparece-me sempre desta maneira. E desta maneira, o que é que isto me permite fazer? Permite-me fazer a colocação, por exemplo, da placa. Se eu quiser a placa para o lado exterior, para o lado interior, ou centrada com a face que eu selecionei. Neste caso, como representa as medidas máximas, eu vou colocar a minha placa para dentro. Para além disso, ainda tenho a possibilidade de ir a todas estas setas vermelhas e nestas setas vermelhas eu posso indicar, por exemplo, distâncias. Se eu quiser um offset em relação a uma determinada face ou se quiser fazer a minha placa com uma determinada distância. Neste caso,
Por exemplo, imaginemos que isto será um móvel para uma cozinha em que leva pés, eu posso já fazer conta a esse espaço com os pés. E aqui posso fazer já um parâmetro em que digo que ele vai ter 100 milímetros do fundo para ali. Agora, posso clicar já nesta face, indico isto para dentro e aqui neste caso já não tenho que dar o parâmetro. Posso, pura e simplesmente, dar esta face e o sistema adapta-se logo, porque o parâmetro que me controla isto vai-me controlar também a altura do outro lado. Seguindo para a próxima, posso também clicar aqui, indico que quero para dentro e agora vou, por causa desta situação, vou colocar aqui para a face interior. Confirmo. Agora aqui posso fazer o mesmo, mas neste caso eu vou criá-la de uma forma manual. Portanto, temos aqui a espessura e agora posso dizer que quero a minha placa que venha, por exemplo, deste plano para aquele plano ali, ou, no outro caso, eu posso dizer que a quero, deste plano para aquele e agora desta face ou de uma outra face para ali. E agora onde é que eu vou posicionar? Vou posicioná-la aqui nesta face. Isto é tão simples, de maneira que eu agora posso alterar o parâmetro que tinha criado dos 100 milímetros e dizer, por exemplo, são 150 e tudo isto mexe. Ora, a partir daqui, eu também posso criar agora outra situação. Por exemplo, isto será um móvel em que, neste móvel, eu vou colocar costas. Mas para fazer as costas primeiro, eu posso fazer isto de duas maneiras. Ou já tenho um componente que me inclua processos e de maneira a que eu faça ou coloque o componente. Eu penso que tenho aqui componentes que vão fazer isto, simplesmente. Por exemplo, se eu colocar aqui mobiliário, provavelmente terei aqui costas. Tenho aqui um que faz costas. E quando coloco aqui, portanto, as costas vão ficar contidas dentro deste espaço que está aqui dentro. Ao fazer OK, ele pergunta-me qual é que é a espessura das costas. Eu posso, por exemplo, dizer que são 12 milímetros. Qual é que é o gap, ou seja, o afastamento que eu tenho às costas. Posso dizer que são 8. E o sistema cria-me logo isto com os processos. Ele, neste caso aqui, eu até vou refazer isto, vou tirar isto, porque vou primeiro definir que tipo de peças são estas, e então só depois é que eu vou colocar. Portanto, ao definir as peças, eu vou definir estas 4 peças, e posso fazer aqui, logo, ao mesmo tempo, por exemplo, que tipo de material eu tenho, e neste caso ele está a aplicar o material aglomerado, porque é o material que eu tenho como material por defeito, mas também posso agora aplicar aqui, por exemplo, uma textura, e nesta textura pode ser aquilo que eu quiser, eu posso criar as texturas que eu entender, posso fazer tudo isso. Okay? Aplico e o sistema cria logo ali. Agora, que peça é esta? Esta peça que é um topo. Eu tenho já pré-definidas algumas designações para as minhas peças. Aqui não atribuiu. Okay. Esta aqui será a ilharga direita. Esta será a minha ilharga esquerda. E isto há de ser o meu fundo. Ora, fundo, aqui estamos. Okay. Pronto. Posso também logo atribuir tipos de peças para isto. Estes tipos de peças vão me permitir depois, no fim, fazer uma filtragem dos elementos em que eu quero trabalhar ou mesmo criar listas de materiais específicas
por tipos de peças. Por exemplo, listas de materiais para tudo o que é painéis, lista de materiais para tudo o que é ferragens, por aí fora. Ora, então depois disto criado, se eu inserir aqui um standard, por exemplo, das costas, faço da mesma maneira que fiz no outro, ok? Aqui a espessura vou dar os 12 milímetros, o gap vou passar para 8 e faço o processo automático. E no processo automático, vamos só esconder as costas, o que ele faz logo é os rasgos para as costas. Ora, estes rasgos, e eu vou mostrar como é que isto se faz manualmente, estes rasgos são criados porque nas costas já foram pré-criados também. Ou seja, ele quando inclui as costas faz logo o corte em todas as peças em que é contido. Portanto, e assim que apago as minhas costas, o processo também desaparece. Portanto, não tenho que andar a apagar as costas e depois ir a cada peça e apagar cada um dos processos que ele fez. Ora, para eu criar os processos, eu uso funções específicas da madeira. Neste caso, eu vou usar o rasgo ou o groove e ele pede-me qual a face e qual a aresta onde eu quero fazer. Eu posso fazer o meu rasgo de duas maneiras. Posso fazer o rasgo usando uma fresa ou usando serra. Se eu usar com fresa, eu tenho vários tipos de fresa que posso usar. Posso criar também os meus tipos de fresa, se eu entender. E aqui, em termos de distâncias, ou seja, o que eu estou a controlar agora é isto. Eu posso dizer que controlo esta distância e depois controlo a largura do meu rasgo, ou posso dizer que a minha fresa está no centro do meu rasgo. Okay? Aqui também diz-me o aparme, ou seja, indico o limite máximo onde a fresa vai andar e depois ele desconta o diâmetro da fresa. Neste caso, vou usar esta situação. Posso usar aqui também parâmetros e neste momento vou fazer aqui também os tais 8 milímetros, mas eu posso criar também um parâmetro que vou pôr aqui com 8. E depois vou associar este parâmetro quando introduzir as costas. Largura do groove, este aqui, há de ser a espessura das costas. Vou pôr aqui 12 milímetros. A profundidade do rasgo, vou pôr aqui a profundidade do rasgo, vou pôr 8 milímetros também. Aqui eu controlo o que é que, ou seja, como é que são as transições da ferramenta. Podem ser em quina viva, no caso de não ser esta ferramenta, né? Mas ela poderia fazer aqui em quina viva, ali não. Ou pode ser uma passagem suave. Okay? Portanto, neste caso tenho parâmetros criados e posso fazer o OK. Ele cria-me logo o rasgo. E ao criar o rasgo, eu não tenho que o ir refazer novamente. A única coisa que eu tenho que fazer agora é copiar a operação. E ele adapta a operação para as várias peças. Pronto, tenho os rasgos feitos. Deste lado vê-se melhor. E agora posso criar a minha peça automaticamente. Ou seja, venho aqui e digo que a minha espessura há de ser aquilo que eu tinha dado o meu parâmetro EC. Ele vai começar daqui para esta face e vai andar desta face até esta face interna aqui. E agora onde é que eu posiciono? Se é naquele plano ou se é neste plano. E para onde é que ela fica. Ok? E temos as nossas costas criadas. Costas criadas vou também só defini-las. E vou dizer que estas costas podem ser aglomerado. Tenho uma designação para as costas. Tenho um tipo de peça também que é painel. Apesar de ter uma espessura diferente, ele pode continuar a ser painel, porque eu depois futuramente posso também selecionar por tipos de espessura. E em termos de acabamento, vou escolher aqui só um material diferente agora. Pode ser este aqui. Ok.
só para vermos um pouco como é que fica. Tenho isto. Em cada uma destas peças eu posso controlar também, por exemplo, aqui na minha ilharga direita ou na esquerda. Aliás, elas estão neste momento pus ao contrário, mas não há problema. Aqui na minha ilharga esquerda, nas características, eu posso alterar a orientação do veio. Okay? Isto também pode ser criado um parâmetro de maneira que eu, de futuro, quando inserir esta peça, eu possa controlar com um parâmetro a orientação do veio. Portanto, e depois posso dizer aqui se realmente a peça tem orientação de veio ou não. Isto é interessante porque, por exemplo, na parte do nesting, quando eu quiser fazer os meus cortes nas peças, ele vai-me fazer posicionar as peças de acordo com a orientação do veio. Ora, esta peça estará praticamente feita. Okay? A vantagem disto agora é que eu posso realmente ir ao meu bloco inicial, onde tinha um X de 700, modificar isto e, por exemplo, passar para 1200 e tudo isto altera. Outra coisa que eu posso fazer, e em que o TopSolid também é forte, é, por exemplo, em montagens automáticas. E as minhas montagens automáticas, eu posso dizer, vou dizer primeiro em que elementos é que eu as quero aplicar. Vou usar minifix com cavilha. Seleciono as minhas peças, ok? Digo que quero começar daqui. Fica centrado automaticamente na minha peça e vou usar a face exterior. Ou seja, eu quero manter lisa a minha face exterior. E o que o sistema me faz é colocar o kit de rodofix e cavilhas nos locais indicados. Para além disso, se eu vir que, por exemplo, quero virar isto para trás ou para baixo para não se ver, okay, o que eu posso fazer é isto. Só aqui e aqui. Elas ficam ali viradas para baixo. Virar este e este. E posso confirmar. E então agora tenho isto. Quando ele coloca estas peças, ele vai fazer logo as furações automáticas. Porque se eu mostrar só esta peça, vamos ver que temos todas as furações já feitas no sítio. Isto são furações que são feitas com ferramentas específicas, ou seja, o que está aqui dentro é informação para nós podermos levar para o CAM. Se eu usar o CAM do TopSolid, o CAM reconhece-me automaticamente este tipo de operações e sabe qual é que é a ferramenta que ele vai usar para as fazer. Aqui também automaticamente irá selecionar uma fresa, porque eu, quando selecionei este groove, eu disse que o queria fazer com uma fresa e não com serrote. E aqui estes tipos de furação também serão feitos. Neste caso, por exemplo, furações em que têm o mesmo tamanho que obedecem a um padrão, até podem ser feitas com ferramentas que estão ligadas no agregado. Ora, em termos de componente, eu tenho um componente que é usável neste momento, mesmo que eu não o crie, eu posso só gravar o documento como está e posso depois então fazer o uso do componente para um outro processo. Se eu criar, por exemplo, um novo documento, e neste documento posso fazer um outro bloco, vamos imaginar que eu faço um bloco, aliás, nem precisa de ser um bloco destes, eu posso fazer pura e simplesmente um contorno retangular com um determinado tamanho. Vou só centrá-lo, vou fazer isto aqui mais alto. Se eu modificar isto, vamos só ver aqui as dimensões. Okay. Se eu modificar esta, por exemplo, para 1500 e esta aqui para 650, okay. Isto para 1200 em termos de altura. Portanto, eu tenho um bloco que agora posso usar para inserir o bloco. Vou só gravar este documento.
Agora, dar-lhe aqui um nome. Tenho o documento aberto e vou aqui fazer a inserção da peça. Ele está aqui como caixote, só me pede qual é que é, aqui com este bloco, qual é que é o bloco onde eu quero colocar. E o que ele me vai fazer é também ler as medidas máximas deste bloco, e assim que faço o OK, ele vai-me adaptar o bloco, ou o caixote, ao meu bloco. Okay? Há uma diferença já aqui. Se eu isolar só o meu bloco, vamos ver que eu neste momento tenho 4 rodafixos, quando neste eu só tenho 3. O que o sistema faz é, de uma forma inteligente, lê a distância que eu tenho aqui, de acordo com um pré-requisito em que nós dissemos que, por exemplo, ao início são 50, à traseira são 50 e depois, de acordo com medidas, por exemplo, entre os 200 e os 400 milímetros, ele só mete 2 ou só mete 3, dos 400 aos 600 mete 4, dos 600 aos 900 mete 1000 e a partir dos 1000 pode pôr 5 ou 6 ou 7, é aquilo que nós quisermos. Isto é facilmente configurável dentro do TopSolid. Portanto, este tipo de blocos, ou este tipo de inserção, pode ser feito até em formas várias formas. Eu posso, por exemplo, criar aqui um sketch que tenha vários retângulos. Posso colocar vários retângulos aqui. De vários tamanhos. E mesmo que eu dê dimensões a isto, portanto, eu depois posso dizer ao sistema que quero colocar, eu neste momento até não vou alinhar aquele, vou alinhar este com este e este com este. E agora este aqui com este. Isto faz depender desta dimensão. Ora, vou pôr aqui 300, aqui também uns 500. Vou só fazer aqui também um alinhamento entre esta e esta. Eu vou pôr agora aqui uma dimensão, isto para isto. Eu posso modificar isto para, por exemplo, ter 0. Okay? 619 e preciso de uma dimensão aqui. Com 350. Pronto. Neste tipo de dimensões, se eu fizer agora, por exemplo, a extrusão, em que vou fazer aqui, neste caso, uma shape por perfil. Se eu fizer isto aqui, por exemplo, com 900, imaginemos que isto poderia, por exemplo, ser um espaço para uma cozinha. Eu vou só dar aqui uma transparência às peças, para poder ver. E agora, se eu fizer isto, esta é a minha referência. E dou transparência também às outras peças. Ok. Pronto. O que eu pretendo com isto é fazer a inclusão deste componente. Vou fazer aqui dentro do bloco.